Boa tarde a todos. Meu nome é Roberta, eu sou analista de turismo social do Departamento Nacional. E hoje a gente está começando o nosso ciclo de debates, onde o nosso ciclo de debate é um desdobramento da websérie Falando de Lazer, cujo propósito é dar continuidade às reflexões sobre o lazer no conjunto dos desafios contemporâneos, abordando as demandas sociais que o impactam e transformam e influenciam o modo e a maneira de fruir no nosso tempo livre. Estamos no nosso 6º encontro online, eles ficam gravados na plataforma do YouTube do Sesc Brasil, e hoje nós teremos a temática de lazer para transformação social, turismo e sustentabilidade. Essas lives, esses encontros, eles são organizados pelo Departamento Nacional, mas com todo o apoio dos departamentos regionais, onde os departamentos regionais convidam especialistas para estar mostrando e apresentando alguns cases onde a gente vê o lazer transformando essa sociedade. Então, hoje, o meu muito obrigado a esse trio maravilhoso, a Cláudia de Santa Catarina, a Mel, do Rio Grande do Sul, que está com a gente, e ao nosso querido Augusto Zorteia, do Paraná, que conseguiram elencar 3 especialistas para estar abordando e mergulhando um pouco mais nessa temática. Hoje a gente vai ter a mediação da nossa queridíssima Cláudia, e eu vou passar já a palavra para ela. A gente conta com a participação de todos vocês no chat, através das perguntas e das interações. Claudinha, com você agora. Obrigada, Roberta. Que prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Cláudia Alves, eu sou analista de turismo social do Sesc Santa Catarina, eu sou formada em administração hoteleira pelo Instituto Federal da Bahia, pós-graduada em gestão de pessoas, hospitalidade e turismo. E hoje tenho a honra de estar aqui mediando esse ciclo de debates, né? A gente traz a temática turismo e sustentabilidade, né? Como a Roberta comentou. A gente vai ter 3 profissionais falando sobre esse tema de forma muito gostosa, muito leve, muito prática. E depois teremos uma representação gráfica de tudo que a gente conversar aqui. Então, hoje a gente vai ter a Cássia Bepler, representando o Sesc Rio Grande do Sul, a Tatiana Perim, do Ecoa Parque, o Hélio Hintze, convidado aqui do Sesc Santa Catarina, e o Sidão. Agora eu vou convidar a Cássia Bepler, que é nossa colega super querida lá do Rio Grande do Sul. Ela é bióloga, responsável técnica da unidade do Sesc Protásio Alves, onde fica inserido o Hotel Sesc Porto Alegre. Ela é membro do Comitê de Sustentabilidade da FEComércio do Rio Grande do Sul, Sesc e Senac, e ela vai contar um pouquinho do projeto incrível que acontece lá na unidade em que ela atua em Porto Alegre. Bem-vinda, Cássia. Obrigada, viu? Olá, boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um espaço ótimo para que a gente possa conversar um pouquinho, né? E inclusive trocar ideias em relação à sustentabilidade. Tá? Vamos começar então com essa imagem linda da nossa unidade. A nossa unidade, então, é a unidade Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Todo esse espaço verde comporta a nossa unidade, então, nós temos em torno de 24 hectares, né, com uma fauna e flora nativa, né, e eu acabei colocando ali acima da imagem aquele pontinho, né, vermelho para indicar em que ponto da nossa unidade se encontra o nosso Hotel Sesc Porto Alegre, né, assim a gente contextualiza mais ou menos, né, para entender esse nosso complexo. Então, a nossa unidade, ela apresenta, digamos assim, a parte não só do nosso hotel, mas sim também esse complexo esportivo, né, onde nós temos também o estádio Sesc Porto Alegre, com um campo oficial, né, onde a gente também desenvolve jogos oficiais. Nós temos um complexo de piscinas também, né? Nós temos ginásio de esportes, onde a gente promove aulas, inclusive, de diferentes modalidades, né? Academia. E essa parte de lazer toda aqui, o nosso cliente, não só cliente do hotel, mas sim cliente da academia, e de diversas formas podem utilizar esse grande espaço.
Aqui a gente consegue visualizar um pouquinho melhor a entrada, a imagem à nossa esquerda, a entrada do nosso hotel, né, que fica extremamente inserida nesse espaço arborizado. E na imagem da direita, a gente percebe que todas as nossas ruas que existem dentro da nossa unidade, elas comportam essa parte arborizada em toda ela, né? Então, no momento que o cliente ele entra na unidade, ele já entra nesse espaço coberto de árvores e já tem esse lazer, né, digamos assim, que ele pode respirar um ar mais, digamos assim, mais geladinho, né, diferente do que a gente encontra na nossa cidade, onde acaba sendo mais urbanizada, né? Então, quando a gente entra na nossa unidade, é como se a gente estivesse num outro espaço e essa unidade ela está localizada dentro, no meio da cidade de Porto Alegre, né? Então, é um espaço verde que a gente cuida com muito carinho e valoriza muito, né? Pela importância que ele tem dentro de Porto Alegre também, né? Aqui nós temos outra imagem, a da esquerda mostra a parte dos fundos do nosso hotel. Então, esse caminho então das ruas, lembrando que sempre segue essa parte sempre muito arborizada. Ao lado, só um exemplo da nossa fauna, né? Nós temos uma fauna muito diversa e os clientes acabam tendo contato, porque no momento que tu caminhas pela unidade, tu acaba vendo diversas aves diferentes, né? E tendo contato, obviamente, à distância, mas tu tem a oportunidade de vivenciar, tu ter essa experiência dentro da nossa unidade, né? E aqui, então, essa imagem de cima mostra o nosso hotel, né? E ao fundo, um pouco mais em cima, aparece o nosso complexo de piscinas, que hoje a gente está também finalizando a nossa piscina olímpica, né, e térmica, e está sendo agora também coberta. Só um pouquinho, pessoal. Acho que está tocando aí. Bom, então, entrando mais especificamente então, nessa parte de sustentabilidade, né? Como a gente tem esse complexo grande de 24 hectares e acaba acontecendo diversas, digamos assim, ações e diversos eventos, nós temos uma organização muito grande em relação a todos esses resíduos que envolvem esse complexo todo. Na imagem da direita, nós temos a nossa sala de resíduos, onde aqui a gente concentra a organização dos resíduos recicláveis, né? E também de resíduos orgânicos, como a gente consegue ver mais ali no fundo ao meio, que é o óleo de fritura oriundo do restaurante da nossa unidade, né? Aqui nessa sala, a gente observa ali ao fundo à esquerda também a divisão entre os resíduos que são os vidros, as louças quebradas, lâmpadas, pilhas, né? A gente faz a pesagem desses resíduos para conseguir fazer, então, esse transporte para o destino correto, né? A nossa sala, ela vai contar agora com uma recicladora de material orgânico. Ou seja, todo material orgânico que ele é produzido no restaurante do nosso hotel, exemplo, o que sobra do prato, o que acaba sobrando na produção dos alimentos, as cascas, né, enfim, essa máquina vai conseguir macerar esse resíduo. Então, esse resíduo acaba indo depois para o solo, onde a gente vai desenvolver um adubo para conseguir utilizar nas nossas plantas, né? E futuramente, a ideia é que a gente construa uma estufa e produza hortaliças para utilizar em nosso restaurante. Então, a ideia é que a gente consiga fechar um ciclo, né? Onde o que sobra do restaurante passa pela máquina, macera, vira adubo e vai para essa estufa, onde vai nutrir as hortaliças que a gente vai desenvolver, então, para ser utilizada no nosso restaurante. E esse ciclo ele é muito importante porque nós não vamos mais gerar
resíduo para o aterro sanitário. A gente vai conseguir fechar um ciclo dentro da nossa unidade, e essa é uma conquista muito grande, porque ambientalmente a gente ajuda a diminuir esse volume que iria para os aterros, né? E ao lado esquerdo a gente tem a imagem, então, que nós desenvolvemos a partir de um olhar e de uma análise do dia a dia do nosso cliente. Por exemplo, nós tínhamos sempre alguns adesivos onde apareciam as informações apenas por escrito, e nós percebemos que não chamava tanto a atenção dos clientes quanto se fizesse alguma arte um pouco mais lúdica, né? Apostamos, então, investimos nessa parte de imagem e de uma forma mais colorida, e já estamos usando ele há uns 2 anos e já fez diferença. A gente percebe a diferença dentro das lixeiras mesmo, né? A diferença na separação, que o cliente ele acaba interagindo mais dessa forma e percebendo mais o que ele deve pôr no seco, digamos assim, que é o reciclável, e no orgânico, porque ainda existem muitas dúvidas em relação do que eu ponho aonde, né? Então essa ajuda a gente vai inserindo, né, no nosso dia a dia. Mas aí a gente tem que pensar, né? Mas onde vai todo esse resíduo que é gerado nesses 24 hectares da nossa unidade? Então é o seguinte, a gente tem a parceria com o CEA, que é o Centro de Educação Ambiental. Ele fica a 1 quilômetro da nossa unidade, e esse centro ele conta com uma unidade de triagem, ou seja, eles recebem esses resíduos, obviamente não apenas do SESC, mas sim de grande parte de Porto Alegre também, e nesse centro de triagem, como aparece ali na imagem da direita, então ali ocorre a abertura dos sacos, e essas pessoas, então, é que fazem a triagem minuciosa, né, desses resíduos. Ali trabalham, pessoal, mais ou menos em torno de 40 mulheres, né, então são mais ou menos 40 famílias, que elas dependem desse serviço para ter o seu salário. Então é o seguinte, existe a triagem, esse material ele é vendido, então esse valor acaba sendo dividido entre essas pessoas e fora então, esse salário dessas meninas que acabam fazendo essa triagem, tá? Outra informação bem importante. Essas meninas, elas têm filhos, certo? Que no momento que esses filhos eles não estão na escola, eles conseguem ficar no CEA. O CEA tem creche, tem atividades que acabam sendo realizadas no turno inverso, né? Então, essas crianças, elas não ficam em casa ou não ficam nas ruas, elas acabam ficando ali no CEA, tendo aulas de diferentes modalidades. Eu vou falar um pouquinho mais depois sobre isso. E só ainda sobre essa imagem da esquerda, o nosso óleo de fritura também acaba indo para o CEA. Ali eles estão fazendo a organização da filtragem desse óleo, porque esse óleo também ele é vendido para empresas que reciclam esse óleo e vira biocombustível, né? Então, assim, a gente tem aqui nesse momento a certeza de que o nosso resíduo está indo para o local correto e ele está sendo destinado também de forma correta e ajudando, digamos assim, essas instituições, né, e gerando, sim, um impacto que é social e positivo. Na imagem da esquerda, a gente tem, então, a creche que faz parte do CEA também. Ali, na imagem da direita, a gente tem exemplo de aula, né, que eles ministram de judô. Além disso, o nosso complexo esportivo também acaba dando aula de futsal, né,
4 vezes por semana, de manhã à tarde, a gente vai até o CEA e ministra, então, essas aulas também, né? Então, essas crianças, elas não ficam desamparadas, né? Enquanto elas não estão em sala de aula, elas estão ali no CEA, onde tem outras inúmeras atividades que ajudam a comunidade em geral. Em relação, pessoal, aos nossos clientes, né, de que forma a gente pode interagir com os nossos clientes em relação à ajuda ambiental e a entender um pouco da necessidade de separação dos resíduos, né? Esse que aparece a separação, que é a imagem bem da esquerda, esse folder, ele está por toda a nossa unidade, inclusive dentro dos quartos do hotel, né? Então, ele está presente nas lixeiras, né, nos coletores, né, e sempre com o intuito de incentivar com que as pessoas nos ajudem com essa separação. Por que isso? Porque no momento que eu não consigo fazer a separação dos resíduos e a gente acaba misturando esse resíduo que pode ser reciclado e misturando ele com esse resíduo orgânico, eu acabo, eu crio um rejeito. Esse rejeito, eu não consigo fazer mais nada com ele, e sim apenas ir para o aterro sanitário. Então, o fato de conseguirmos separar melhor esse resíduo é que nos ajuda a ter mais renda para essas pessoas ali do CEA, né? E essa ajuda ambiental também. A imagem bem da direita ali é um kitzinho onde a gente oferta um saquinho verde e um saquinho preto. E ali no meio, aquele rolinho é uma indicação, são dicas, são informações de como a gente deve separar os resíduos, né? Esse kit a gente oferta para as pessoas que alugam os espaços ali da nossa unidade, são espaços onde nós ofertamos churrasqueiras que ficam embaixo de árvores, né? É um espaço já feito para isso, né? Então, quando a pessoa ela acessa a nossa unidade para fazer o seu churrasco, ela recebe esse kitzinho com essas informações para que ela faça a separação dos resíduos dela enquanto ela faz a sua festa, enfim, o seu churrasco, né? Então, assim, são formas de educar ambientalmente o nosso cliente também, né? São formas de ajuda. E ali no meio, a imagem ali do meio, então, nós desenvolvemos um marca-páginas com as ODS, né? Até porque a gente procura sempre fazer o link com as ações que a gente desenvolve, né, em cima dos ODS. Porque essa parte acaba sendo uma educação social e ambiental também, para entendermos o porquê que a gente faz isso, né? O porquê que a gente ajuda ambientalmente, socialmente e politicamente a sociedade. Eu digo a gente como um todo, né? Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue fazer esse desenvolvimento de alguma maneira mais próspera, né? Em relação... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O que a gente também acaba fazendo? Esse nosso cliente, ele percebe bastante essa nossa a movimentação, né? Esse cuidado que a gente tem com a unidade. Então, a nossa ideia é que o cliente ele possa também ir visitar essa sala dos resíduos, porque quando a pessoa ela visualiza e ela entende o que está sendo feito, ela percebe essa organização, ela acaba dando um significado do porquê que ela precisa separar esse resíduo, né? E ela dando esse significado facilita o entendimento, e essa separação ela acaba ocorrendo não só dentro do SESC ou dentro da unidade ou do hotel,
mas sim, muitas vezes acaba se espalhando isso, e isso acaba indo para a sua casa também. Eu vou separar em casa também, porque eu sei agora o que está acontecendo com esse resíduo que eu separo. Existe sim um motivo para que eu possa separar esse resíduo, né? Então, acaba despertando essa consciência no nosso cliente também, né? E aqui, pessoal, então, eu sempre reforço, né? Essa unidade, ela é cuidada com muito carinho, né? Porque, novamente, eu digo que é um espaço verde no meio da cidade de Porto Alegre, né? Onde nós temos essa fauna, nós temos essa flora, que as pessoas estão valorizando muito esses espaços, porque são espaços de lazer, espaços onde tu pode usufruir de forma mais leve, né? Os clientes podem andar ali dentro, fazer um chimarrão, enfim, acabar aproveitando esse espaço que na rua a gente acaba tendo essa movimentação mais caótica, né? Então, esse envolvimento do cliente e percebendo as nossas ações acaba tendo esse ganho grande, né, de informação e de valorização desse espaço também. Então, acho que no contexto geral, não sei se eu consegui expressar tudo, que são muitas informações, né? Mas, num geral, esse é o nosso trabalho de conscientização diária, diariamente, que a gente acaba fazendo para seguir a sustentabilidade no turismo também, né? Que envolve, então, o nosso hotel, e, enfim, a parte de hotelaria. Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, alguma questão que a gente possa conversar. Cássia, vocês me ouvem? Sim. Tá. Muito obrigada, viu, por trazer esse projeto tão importante para a região onde o SESC está inserido, né? Quando a gente pensa que no último ano a gente produziu no mundo mais de 380 milhões de toneladas de lixo, a gente reciclar o que a gente gera é parte fundamental e eficaz, verdadeiramente eficaz para proteger a biodiversidade, a natureza e preservar os nossos recursos, né? Então, agradeço, foi muito importante conhecer, entender como essa parceria com o CEA transforma a comunidade local, de forma política, de forma econômica, social, e traz atividades educativas, eu acredito que para todos os envolvidos, né, direta ou indiretamente, se bem que eu acho que todo mundo é impactado por uma ação como essa, né? Parabéns aí para os meus colegas do SESC Rio Grande do Sul. A gente vai continuar agora, né, com o nosso ciclo de debates. Eu vou trazer a Tatiana Perim, que é uma querida convidada do SESC Paraná. A Tatiana é formada em Comunicação e Marketing pela Universidade de Miami, em Gestão Ambiental pela Universidade Federal do Paraná e possui formação em Biomimética, que é um assunto interessantíssimo que a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho. Ela é idealizadora do Ecoa Parque, no litoral do Paraná, e atuou também como secretária do Meio Ambiente, Urbanismo, Turismo e Cultura do município de Morretes, que é onde o parque fica inserido, né? Tatiana, fique super à vontade para apresentar a sua história e as ações sustentáveis desenvolvidas aí nesse espaço maravilhoso. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Cláudia, poder falar com vocês, com o pessoal do SESC, todos que estão nos assistindo. Bom, vamos falar um pouco sobre Ecoa, né? Ecoa surgiu aí de uma necessidade de conservar uma propriedade privada. E Ecoa, no Tupi-Guarani, significa morada. Essa era uma propriedade da minha família e era um refúgio, onde de quinta a domingo minha mãe vinha, ficava com meu padrasto,
passar o fim de semana e curtir, desligar do planeta, né? É um lugar mágico. Morretes como um todo é um lugar muito especial, né? Cheio de rios e de cachoeiras, de uma floresta conservada, muita biodiversidade. Então, ECOA, no Tupi-Guarani, significando morada, vem um pouco disso, né, de ser uma propriedade privada e um refúgio, mas também a nossa morada, que nós habitamos, nós como seres humanos, que é o planeta Terra. Também vem de ecoar, propagar informação, porque a gente trabalha com educação ambiental, e de ecologia. Então, traz esses 3 significados. Essa propriedade, ela tem 238 hectares, ela é localizada ali na base da Serra da Graciosa. E, infelizmente, ela sofreu com invasão de poceiros, caçadores, palmiteiros. Isso ainda é cultural na região. Essa ação de palmiteiros, por exemplo, a palmeira jussara, ela está na lista vermelha das espécies-chave da Mata Atlântica que estão ameaçadas de extinção. E, na época, minha mãe ficou viúva, em 2008, e colocou essa propriedade à venda. Foi aí que surgiu esse ímpeto de, puxa, vai vender essa propriedade, vai parar na mão de quem? Né? Especulação imobiliária, ou ela vai ficar um tempo à venda, e essa ação toda de palmiteiros, caçadores, o que a gente vai fazer com isso? Na época eu morava em São Paulo e comecei a conversar, vamos fazer alguma coisa, não vamos vender? E ela, muito categoricamente, disse, não, eu vou me mudar para São Paulo para ficar perto de você. Eu falei, bom, posso pensar em alguma coisa caso a propriedade não venda? Ela pode. E foi aí que surgiu o conceito Encontre Sua Natureza, que é este projeto, entendendo que existe a transformação positiva, é possível e acreditar nessa transformação, né? Trabalhando a educação ambiental, trazendo a sensibilização, o encantamento. Então, foi acreditando nessa transformação que o empreendimento foi criado, com essa iniciativa Encontre Sua Natureza, que traz diversas atividades de encantamento e sensibilização para o turismo, mas também para as comunidades locais. Inclusive, geração de emprego. Alguns caçadores e palmiteiros foram contratados por nós, porque eles conhecem a floresta mais que ninguém, e hoje são ávidos conservadores, né, da floresta. Então, é lindo de ver essa transformação. E essa transformação vem muito através do conhecimento, das tecnologias de baixo impacto, da educação, da sensibilização, da conscientização e da diversão, claro, porque a gente faz o caminho inverso. A gente trabalha com a diversão e o encantamento e a sensibilização para que as pessoas se abram para esses ensinamentos e qualquer resistência que eles possam ter a mudar este paradigma aconteça ali, num passe de mágica. E aí sim a gente consegue trabalhar um turismo regenerativo através da produção de natureza, né? Bom, a gente acredita que a natureza é o modelo, a mentora sobre novas formas de habitar, de bem viver, que são baseadas nessa visão do mais sustentável. E essa é uma máxima da biomimética, que é um braço da ciência que imita as estratégias da natureza, e a gente aplica a biomimética em tudo que a gente faz, inclusive na gestão, nos nossos eventos corporativos, através das dinâmicas corporativas, nas nossas visitas escolares, nas nossas atividades e na nossa visão, na nossa missão de como atuar com esse empreendimento. E a gente promove essa conexão através dessa visão de um mundo mais sustentável, essa conexão com a natureza. E a gente vem sensibilizando esse visitante, essa pessoa, desde o momento da entrada. A pessoa chega, ela é impactada por uma projeção 180 graus, que são 5 minutinhos só, que faz um apanhado da região, fala dos ciclos econômicos, formações geológicas, da importância dessa maior faixa contínua de Mata Atlântica que temos aqui, envolvendo 3 estados, né? O Paraná está no meio, mas ainda tem São Paulo e Santa Catarina, então a gente fala bastante dessa importância, e aí uma porta se abre e a pessoa sai num corredor, que chama Corredor de Sentidos. Isso é muito pensado, para que a pessoa, quando chega, ela chegou de uma estrada, de uma cidade, ela chegou meio acelerada, ela não sabe, muitas vezes, aonde ela está chegando, qual é a cultura daquele lugar. Então, a gente contextualiza essas informações e faz um processo de descompressão, para que nesse corredor dos sentidos ela comece a sentir aquele espaço, a se sensibilizar, a se abrir para os aromas, para as sensações, para os sons da natureza, e ali ela começa a entrar na mesma, vamos dizer, sinergia, né, que a gente quer que ela entre, para que ela possa se abrir para esses ensinamentos.
e a partir dali ela começa a ser impactada por diversas instalações artísticas, que se chamam land art, que é onde na própria natureza é a protagonista da instalação, e essa instalação faz um paralelo homem e natureza, mostrando que, de fato, nós somos parte integrante da natureza, não existe essa desassociação homem e natureza. E, através das artes, a gente consegue fazer isso de forma até com bom humor, né? Vocês estão vendo ali a imagem, aquela mão, que é a árvore da vida, o pensador, inspirado no Rodin, que aparece um homem-árvore refletindo, e são como essas diversas outras instalações que fazem esse paralelo homem-natureza e mostram e trabalham essa reflexão de como que a gente está atuando no mundo natural e como é que a gente pode mudar essa atuação se ela tiver um impacto negativo. E aí são diversas atividades que ela pode encontrar a partir dali. São 3 trilhas, as 3 trilhas são tematizadas. A trilha do Piabiru trabalha a cultura indígena e conta a história do Piabiru, que foi uma trilha que uniu o Brasil e o Peru, e houve nessa trilha muita interrelação cultural, uma expansão territorial dos Guaranis, que chegou até o Império Inca, uma troca de metais, de ouro, prata. Os nossos índios não trabalhavam com metais, e a gente não aprende isso na escola, imagina. Eu fui saber do Piabiru na revista super interessante, que dizia na capa, Brasil em 1499. Curiosidade sobre o Brasil que você não sabia. A trilha do Piabiru estava lá. E a gente nota muitas dos alimentos, do idioma, da forma como os nossos indígenas leem o céu, está muito correlacionado com a cultura inca, e a gente não entende por quê. Está aí. Houve essa conexão via terrestre, quase uma trilha transoceânica que ligava esses 2 mundos, e esses guaranis chegaram lá até mesmo antes de pisar. E essa trilha tem cenas na mata que contam essa história. Ela é uma trilha muito curiosa. A trilha da mata, ela traz a importância da floresta, né? Como que a floresta atua, e elementos da floresta que são essenciais para a nossa sobrevivência, só que ela faz isso através de instalações cenográficas inusitadas, que trabalham muito esse encantamento. Então a pessoa se encanta, ela quer tirar uma foto, e aí ela busca saber o que é isso, por que isso está aqui, né? O que isso significa. E a trilha das aves é uma trilha muito voltada para os observadores de aves, tem uma torre de observação, você pode inclusive ver os diferentes estratos da floresta e fazer observação ali da fauna. A gente tem também as atividades de aventura, mesmo as atividades de aventura trabalham a questão da natureza de uma forma diferenciada. Você faz uma caminhada pela Copa das Árvores no arborismo, e onde as árvores estão identificadas, e ao fim você desce de tirolesa. Você está ali nesse ambiente natural, a criançada pode andar nessa bolha humana, ou passear no caiaque, ou mesmo fazer o voo cativo de balão. Tudo isso é pensado para que você se conecte com o espaço, que você possa fazer a visualização das montanhas que circundam o ECOA de uma forma diferente, sob um novo ponto de vista, né? Vendo essa cadeia de montanhas e a importância dessas montanhas que foram explicadas lá na frente, lá na projeção, mas sob uma nova ótica, e vendo essa maior faixa contínua de Mata Atlântica vista de cima, esse mar verde, que é lindo de ver. E aí, finalmente, você chega na outra extremidade do parque, que é o Tecoa, que no Tupi-Guarani significa comunidade. E lá, aí sim, a gente trabalha com uma grande imersão no tema sustentabilidade. São diversos cursos, imersões, vivências de permacultura, agrofloresta, bioconstrução, técnicas de plantio, tecnologias de baixo impacto no tratamento de efluentes. Então, se a gente veio trabalhando a pessoa para que ela, né, de forma distraída, fosse se conectando com aquele espaço através das artes, das atividades de aventura, das trilhas, da história, aí quando ela chega lá, ela está de fato aberta para ouvir como que ela pode mudar a sua forma de viver e como é que ela pode adotar algumas outras tecnologias que talvez ela não tenha conhecimento. E se ela adotar uma que seja, para nós já é um grande impacto, né? Nós somos no planeta 8 bilhões já. Imagine se cada um adotar uma única ação que reduza o seu impacto. A gente já vai estar num outro patamar de fato. E a Oca, que é o nosso restaurante, também traz sustentabilidade na sua ação, porque a gente trabalha com produtos sazonais, então o nosso cardápio é sazonal, e a nossa meta é o quilômetro zero, ou seja, tudo que está no entorno é onde a gente vai buscar os insumos.
A gente tem os nossos SAFs, os nossos sistemas agroflorestais, e o que a gente não consegue produzir, a gente busca nos produtores da região, com produtos da região. Nós só vendemos produtos da região. Na OCA, são produtos agroecológicos, na nossa loja também, são os biocosméticos, o artesanato, os produtos indígenas. Então, a economia circular é muito forte para nós, porque só vai nos ajudar. Se a gente fortalecer a economia local e esse dinheiro circular ali na região, todos se beneficiarão, todos se fortalecerão dessa renda e procurarão trabalhar com isso cada vez mais, que é o que falta, né? Mais gente atuando nesse turismo regenerativo. Então, a gente trabalha com 3 públicos, né? O público corporativo, que são as dinâmicas corporativas inspiradas na biomimética, que é essa ciência que olha a natureza como fonte inspiradora e mentora e modelo em medida. Ela está aí, a vida está aí no planeta há 3,8 bilhões de anos, então são estratégias seguras de se copiar, e a gente faz isso muito incorporando na gestão, tecnologias, pensamentos, serviços, formas de atuar de forma mais eficiente, com melhor comunicação, mais colaboração, e a natureza já faz isso de forma muito natural e extremamente bem, porque são 3,8 bilhões de anos de experiência. As visitas escolares, que aí a gente agrega ao currículo escolar, programas pedagógicos, então é o aluno fora da sala de aula, é a educação debaixo de um guapuruvu, de um pé de manga. Ali a gente trabalha esses programas imersivos com as crianças, e de quinta a domingo, aí durante a alta temporada e na baixa temporada de sexta a domingo, o nosso público de turistas aos finais de semana. Alguns resultados rápidos aqui, são alguns, então eu escolhi os que são mais relevantes para nós e para essa conversa aqui, que eu acho que toda a ação, todo setor gera um impacto, mas como é que a gente faz para reduzir esse impacto, né? Então, a ODS 12, que é o consumo e produção responsável, como eu falei, a gente atua com o quilômetro zero. Então, os nossos SAFs produzem os insumos para o restaurante, mas o que a gente não produz, buscamos na região. E esses SAFs também são a nossa sala de aula. Ali a gente promove diversos cursos de como você pode fazer uma produção sustentável, como é que você pode fazer desde uma horta vertical se você mora num apartamento, ou ter umas técnicas de plantio em consórcios, trabalhando com a força da natureza. A gente já promoveu mais de 42 cursos de permacultura, bioconstrução, arquitetura da paisagem, biocosmético, cerâmica, culinária saudável, e sempre oferecendo vagas sociais para as pessoas da região, porque, como eu falei, a educação é a base de tudo, é a base. Se a gente quer estruturar destinos mais sustentáveis, a educação tem que ser a base desse desenvolvimento. Vida na Terra, né? A ODS 15, que é a vida terrestre, a gente tem um programa salvando árvores da extinção. Infelizmente, a Mata Atlântica hoje só tem de 7% a 11% remanescente, e é triste pensar o que já não foi dizimado, nessa biodiversidade que ainda a gente tem, imagine como era, né? E uma época da indústria madeireira, onde a demanda por madeiras já foi muito, muito intensa, ela extinguiu algumas espécies, praticamente. Ainda existem poucas, mas elas estão na lista vermelha e são muito difíceis de encontrar. São as perobas, os jequitibás, as canelas. E aí a gente criou esse programa, Salvando as Árvores da Extinção. A gente criou um número de espécies alvo, que hoje são 47, que são espécies raras, e a gente trabalha em buscar essas espécies na floresta, encontrando suas matrizes, buscando suas sementes, seus frutos, trazendo para o nosso viveiro. O ECOA tem um viveiro que foi todo construído com técnicas bioconstrutivas, e aonde também a gente dá cursos, e ali a gente faz o beneficiamento dessas sementes, faz o cultivo dessas mudas, que são mudas raras, e distribui para uma grande rede de plantadores. Hoje a gente está com 70 propriedades dentro dessa rede de plantadores. Nós já conseguimos coletar mais de 19 mil sementes, a gente já conseguiu distribuir mais de 2.500 mudas desde 2018, e a gente já conseguiu marcar o plantio de mudas através de um aplicativo que nós desenvolvemos. Mais de 1.100 mudas foram registradas e marcadas suas coordenadas, e são monitoradas
de tempos em tempos. Então, esse programa, ele não é um programa de reflorestamento, e sim um programa de enriquecimento das florestas. E os nossos visitantes podem entender um pouco o que aconteceu nessa época e por que elas são tão importantes para a floresta e por que elas foram extintas. Então, isso também é conteúdo. E ainda na ODS 15, Vida Terrestre, a gente tem um programa Grandes Mamíferos, a Serra do Mar, onde a gente tem algumas armadilhas fotográficas e a gente registrou muita coisa linda de chorar. Assim, já registramos a onça sussuarana, jaguatiri, camão pelado, um veado que é endêmico aqui, vários tatus, vários marsupiais. É lindo ver a floresta tendo função de floresta. E aí, com essas imagens, a gente divulga. E isso também sensibiliza as pessoas. Puxa, olha que legal, olha o que apareceu ali, olha, ainda tem ali. E também afugenta os caçadores. Poxa, esse lugar é monitorado, melhor a gente não entrar nessa área, que essa foi uma das problemáticas que nós encontramos lá atrás, na época que a propriedade era fechada. E, por último, a ODS 17, que são as parcerias e meios de implementação. Nós desenvolvemos diversas parcerias, e eu acho que para a gente fazer algo grandioso, é preciso trabalhar junto, de forma colaborativa, como faz a natureza, em mutualismo. Então, a gente iniciou o ECOA com 15 parceiros, hoje já são 32 parceiros locais, um aumento de 100% nessa construção de troca de parcerias, parceiros locais que nos ajudam a fazer o que a gente sabe fazer. E não só empreendedores locais como parceiros, mas também a prefeitura. A prefeitura é nossa parceira, a prefeitura todo ano traz para nós as escolas rurais de crianças que estão em vulnerabilidade, então elas podem ter uma imersão e uma vivência na natureza através dos nossos programas pedagógicos e a gente trabalhar essa educação nessas crianças. E elas vão crescer com uma outra visão de mundo. Então, a gente já recebeu em torno de 450 alunos da rede pública e rural nos últimos 2 anos. Alguns outros impactos. A gente teve, nesse tempo, claro, a pandemia foi um baque para todos nós, mas quando voltou e as pessoas puderam sair dos seus lockdowns, foi uma busca por ambientes naturais que quase assustadora. Aí você vê a importância de termos ambientes naturais conservados, porque é um alento e já é comprovado cientificamente que a natureza traz benefícios para a sua saúde. Então, de fato, as pessoas precisavam desse alento e o ECOA não foi diferente, recebeu muita gente. Mas sim, teve um período de 9 meses no total de fechamento, que foi muito complicado. Nós não demitimos ninguém, nós permanecemos com todos os nossos funcionários, é como uma grande família, são todos já capacitados, a gente tem uma rotatividade muito baixa, pessoas que a gente formou, pessoas que já foram formadas pelo ECOA, fizeram faculdade, foram os primeiros de suas famílias, de gerações, a fazerem um curso superior. Então, a gente tem muito orgulho disso, e por isso a gente segurou as pontas durante esse fechamento. Mas desde a abertura, que foi fim de 2017, começo de 2018, a gente teve um aumento de 139% no faturamento. A gente atendeu mais de 75 empresas, mais de 100 escolas e em torno de 40 mil turistas, ou seja, umas 50 mil pessoas que foram impactadas por esse conteúdo. E como eu falei, se cada uma delas sair com um único aprendizado ou com uma única mudança em suas vidas, para nós já ganhamos, já está ótimo, já valeu todo o esforço, nós também temos uma central de resíduos, que é referência aqui em Morretes, e a gente trabalha em parceria com a única associação de catadores de materiais recicláveis de Morretes, inclusive dando todo o suporte, eles iam fechar lá atrás, e nós conseguimos trabalhar em parceria para que eles recebessem tudo muito mastigadinho, todos os materiais recicláveis, e que fosse mais fácil operar e fazer toda essa destinação desse resíduo. E essa central já destinou, em torno, além do material reciclável para a Comarém, já destinou em torno de 20 toneladas de matéria orgânica para o nosso sistema de compostagem, que são os restos de matéria orgânica do restaurante, que infelizmente acontece. Mais de 3 toneladas de material reciclável para a Associação de Catadores de Material Reciclável, e a gente tem um PGRS que é anualmente revisado e inserido nos relatórios de programas ambientais enviados ao Instituto Ambiental do Paraná. E o nosso tratamento de efluentes biológico, que são os nossos banheiros,
ecológicos, são através de vermifiltro, zona de raízes. Nós temos uma estação de tratamento biológica, já gerou em torno de 255 quilos de adubo orgânico, que foi destinado novamente de volta ao paisagismo. Ou seja, a gente trabalha com fechamento de ciclos, porque a natureza é puro ciclo, né? Nós, seres humanos, somos os seres que continuaram trabalhando de forma linear, né, com a lógica da Revolução Industrial. E a natureza não, a natureza fecha ciclos. Uma folha que tem uma função de fotossíntese, quando ela não tem mais essa função, ela seca, ela ganha outra função. Ela vai para o solo, para nutrir a terra, e ela vira serrapilheira, que vai nutrir a árvore, que vai criar novas folhas e que vão voltar mais fortes e resilientes, e esse ciclo nunca para. E a gente tem que imitar essas estratégias, porque elas dão certo de fato, né? E, por último, com muito orgulho, a gente ganhou a menção honrosa do Prêmio Boraçô de Sustentabilidade esse ano, e o que nos dá um orgulho absurdo, porque mostra que estamos no caminho certo. Ainda tem muito o que fazer, mas eu sinto que a gente, de fato, está indo para o caminho certo. É isso, pessoal. Muito obrigada, viu? Eu estou vendo aqui no chat, Cláudia, que pode falar. Né? É? Deixa eu ver aqui. Daqui a pouquinho o Hugo reporta para a gente traz para você, tá bom? Fechado. Tá? Obrigada. Então, só finalizando a tua apresentação, deu para perceber o quanto ela impacta a vida das pessoas, não só em Morretes, mas eu acho que serve de exemplo para o nosso país, né? Preservar um espaço de Mata Atlântica, a gente sabe que resta hoje em dia menos de 10%, né? No máximo 11% dessa mata, e que 70% da população do nosso país vive nesse bioma. Projetos assim como o seu, eles trazem uma esperança de um presente e de futuro melhores também, né? Porque eu acho que a gente já começou a desviar desse caminho tão predador, que até então era tão presente nas nossas vidas, né? Obrigada por apresentar esse espaço maravilhoso e parabéns. Daqui a pouquinho a gente volta com as perguntinhas para vocês, viu? Agora eu vou convidar o professor Hélio Hintze, que é o convidado aqui do nosso regional de Santa Catarina. O Hélio é psicanalista e educador, é doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, tem pós-doutorado em economia, administração e sociologia também pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em educação antimachista, também pela USP. É autor do livro Turismo Legitimado, Espetáculos e Invisibilidades, edição do SESC. Ele vai contar um pouquinho sobre um projeto que é um xodó nosso aqui do SESC Santa Catarina, que é a compostagem desenvolvida nos nossos meios de hospedagem, e vai trazer reflexões sobre o lazer como transformação social, tema do nosso ciclo de debates, o turismo social e a sustentabilidade também. Bem-vinda, Hélio. Obrigada. Olá, tudo bem, pessoal? Quero agradecer, inicialmente, agradecer muito a essa parceria do SESC, que se renova, né? Está começando uma baita chuva aqui, espero que tudo dê certo, que chegue até o fim aqui a minha apresentação. Agradecer imensamente a Roberta, do DN, uma pessoa muito querida, Cláudia, aí de Santa Catarina. Agradecer as duas apresentações que foram bastante inspiradoras, tanto da Cássia quanto da Tatiana. Agradecer também ao Renato, que é a pessoa aí que tem articulado esse projeto, um profissional extremamente competente, que eu tive o prazer de conhecer numa atividade virtual durante a pandemia lá no DN, e depois seguimos aí trabalhando juntos nessas oportunidades. Bom, eu queria hoje poder trabalhar aqui a partir desse caso, né? Eu sou aqui de Piracicaba, então é um caso de sucesso, né? A respeito da compostagem que é realizada nos hotéis do SESC Santa Catarina. É importantíssimo lembrar que é um projeto que é
muito já integrado ao funcionamento dos hotéis e que traz aí como possibilidade de reflexão uma série de elementos aí para a gente poder pensar o lazer como transformação social. Então, eu tenho aqui, para a gente trabalhar, 4 significantes que eu gostaria de trabalhar em expressões. O lazer como transformação social, o turismo social, as ideias de sustentabilidade e, por que não, no nosso caso, a hotelaria. Então, como o objetivo do nosso encontro é propor essas reflexões sobre o lazer, mas especificamente no conjunto dos desafios contemporâneos, eu acho que é mais um evento que o SESC acerta na mosca, porque vai poder ir para além do pensamento comum, né, se eu poderia chamar assim, do lazer pelo lazer. O lazer, muitas vezes, é visto de uma maneira empobrecida como entretenimento, como diversão, como animação. Empobrecida se for mantida essa dimensão que é presente no lazer. Não estou dizendo que o lazer não seja diversão, entretenimento, ele é fundamental, esta é a linguagem do lazer, é por aí que ele se comunica, mas ele é um elemento fundamental para a transformação da nossa sociedade, e isso, nos 2 exemplos anteriores, fica muito claro, né? Muito nítido. Então, esse nosso projeto da compostagem dos hotéis de Santa Catarina, ele está presente na pousada rural do SESC de Lages, ele está presente no hotel de Blumenau, mas vocês podem ver a foto, até uma das características mais interessantes aí do processo, que é a alta temperatura, a fumaça, e o Hotel Cacupé. Então, todos esses hotéis estão envolvidos com esse movimento que traz a matéria-prima para a gente poder trabalhar. O SESC, uma instituição que tem uma característica de atuação na sociedade, e eu insisto, como diz, embora seja de um outro regional, dizia, né, o nosso falecido diretor regional aqui, ele tem a missão de educar, né? Então, essa missão do SESC, essa missão da qual o SESC não abre mão, é a de educar. Então, educação, essa palavra vem dialogar junto com todos os significantes que eu apresentei anteriormente. O lazer como transformação social, o turismo social, a sustentabilidade e a hotelaria. Não há como trabalhar essas dimensões no sentido da transformação social sem trabalharmos a educação. E de que educação estamos falando, né? Estamos falando da educação não formal, de uma educação cidadã, de uma educação ambiental. São muitos os termos, mas são termos que dizem que é a educação que não é feita no banco da escola, embora ela possa até chegar no banco da escola, né? Ela possa até chegar na escola, junto dos alunos, para, por exemplo, um dia poderem ir conhecer o hotel do SESC. Então, o SESC promoveu, a partir da ideia da compostagem doméstica, comunitária e institucional dos resíduos orgânicos, ele passou a trabalhar o processo de compostagem dos resíduos sólidos orgânicos aqui no Hotel de Cacupé. Agora, veja que interessante. Não é apenas fazer o processo, né? A unidade do SESC, as unidades do SESC não estão interessadas apenas em fazer o processo. E aí nós temos a característica de que essa compostagem ela é um processo transversal. Então, ela atravessa diversas instâncias do SESC e fora dele. É transversal justamente porque atravessa, mas vai para fora. Ela também atua na sociedade. É por isso que ela pode ser inserida aí na ideia de transformação social. O processo da compostagem, que é feito, ele conta com a tecnologia desenvolvida na Universidade Federal de Santa Catarina
que é uma tecnologia que foi pensada a partir de estudos e trabalhos científicos, né? Então, aqui a gente tem algumas imagens do trabalho, tem ali as bombonas, tem o material que vai sendo acumulado, e aí o método de compostagem, até então, os dados de 2022, 173,382 mil quilos de resíduos tratados. Isso significa 173 mil quilos de resíduos que não foram, não para o ambiente. Eu queria chamar muita atenção para essa pequena minúcia, porque eles estão no ambiente, mas eles foram lançados ao ambiente de maneira tratada, de uma maneira que procura, a partir da ação humana, ligada à tecnologia, ligada à universidade, ligada a essa instituição chamada SESC, ligada ao trabalho de todos os profissionais que se envolvem com essa questão educativa, poder colocar esse material, nós vamos ver ao final, os compostos, de uma maneira que eles não são mais lixo, né? Não são resíduos, mas são algo que a natureza pode reabsorver de uma maneira menos impactante. E, além disso, funciona... Aí vem um momento em que o trabalho sai da unidade e vai encontrar o social, produz matéria-prima para adubo, para hortas comunitárias, escolas, etc. Então, aqui uma pequenina explicação, porque eu vou depois comentar os números aqui do SESC. Isso aqui é pensando nas fases, né? A fase inicial de uma compostagem, vai haver a liberação do calor, que é aquela foto que vocês viram lá no início, com a fumaça toda. Então, assim, pensando naquele que vai visitar esse lugar, quando abre a compostagem e percebe o calor, percebe a temperatura, nós estamos ali diante de um material que pode ser trabalhado como uma atividade de educação não formal dentro da escola, como uma atividade de educação de sensibilização, por chamar a atenção, né, desse elemento fumaça, desse elemento calor, essa presença desse elemento pode ser um fator de captar a atenção daquele que quer conhecer, muito mais do que, por exemplo, eu estou conseguindo fazer aqui, apresentando um gráfico para vocês. Então, a primeira fase, a fase inicial, depois vem a fase termofílica, em que vai haver a ação dos micro-organismos, né? Há uma geração maior de calor e de vapor d'água, e ela vai passar para a próxima fase, que é a fase mesofílica, em que já vai diminuir tanto a temperatura quanto o próprio material orgânico. E ao final, quando ela chega aí ao final dos 30 dias, a maturação, em que vai haver o final desse processo. No hotel do Cacupé, depois o Renato vai poder me ajudar e comentar se eu estou com todas as informações coerentes aqui, mas a principal fonte geradora desses resíduos é o restaurante. Eles têm lá, instalaram, então, ao longo de todo o hotel, nas mais variadas posições, as lixeiras, que são segregadoras, né, para fazer a separação, e fazer uma fração do orgânico na separação, para os hóspedes. Eles contam com as sacolinhas compostáveis, que vão contribuir para a separação do resíduo. Mas eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar dentro dessas cestas segregadoras, em lugares que não o SESC, né? O que você consegue ver? Você consegue ver que ninguém respeita isso. O lixo é jogado de qualquer jeito. Então, não adianta instalar o hardware, né, brincando com a informática, sem que instalemos o software, sem darmos a educação. Então, não adianta colocar as cestinhas que muitas empresas que ainda estão na fase do greenwashing colocam as suas cestinhas coloridas, mas não dão conta de fazer uma educação que permita que as pessoas possam compreender e irem sendo colocadas aos poucos
nesse processo educativo, que é poder perceber a sua posição no ciclo. A nossa posição como seres humanos, né, na apresentação dela, a Tatiana comentou, nós produzimos elementos que fogem à condição natural da compostagem, né? Então, a presença humana, ela impacta porque o humano desenvolveu uma inteligência que sai do âmbito do tratamento natural. Então, o isopor, o plástico, o pneu e outros elementos, eles não são facilmente reabsorvidos pela natureza. E 173 mil quilos de resíduos também não são, porque eles se sobrepõem à capacidade de carga desse lugar, absorver todo esse material. Então, a coleta é feita, toda a coleta é pesada, planilhada, e aí aproximadamente 350 quilos por dia. A fonte, principalmente, é o restaurante, os hotéis, os hóspedes do hotel, também eventos, né? E aí esse material todo vai para o pátio da compostagem. Então, ele nasce, né, com a coleta no restaurante, envolve os profissionais do restaurante, vai para o pátio da compostagem, passa pela mão do pessoal dos serviços gerais do hotel, passa pela mão do pessoal da educação ambiental. Esses resíduos vão ser colocados nas bombonas, vão ser transportados e vai chegar numa área em que há 6 composteiras. Ali é que se dá, né, a magia da ciência, para brincar com as palavras, em que se eu tenho 3 leiras, 3 composteiras em fase de maturação, que é a última fase que nós vimos aqui, ao final aqui, as outras 3 composteiras estão ativas. E essa composteira, ela vai sendo colocado o material na leira número 1 e cobre. No dia seguinte, coloca na leira número 2 e cobre. No dia seguinte, coloca na leira número 3 e cobre. E retorna à leira número 1 para haver o tempo de descanso, dos primeiros descansos. Então, as leiras ativas vão sendo trabalhadas de 3 a 4 meses e as da maturação estão lá descansando. Eu queria chamar muito a atenção de vocês para um fenômeno aí que eu acho que é super importante para ser apropriado pela educação ambiental, que é a negociação com o tempo. 3 a 4 meses, para um tempo imediatista que vivemos, é uma eternidade, mas é o tempo necessário que, na quantidade de materiais que é depositado, os micro-organismos possam fazer a função deles. Há meios químicos forçados de fazer isso, existem aceleradores, existem, mas lá o produto todo é realizado, o processo todo é realizado de maneira orgânica mesmo, né? Então, esse processo vai de 10 meses até 12 meses. Esse composto, o que sobra, né? O composto líquido, o composto sólido, o adubo, ele vai ser reutilizado nos jardins do hotel, nas hortas didáticas e vai para as doações. A grande parte das doações em comunidades, hortas comunitárias e escolas. Só que, gente, mais do que uma escola receber um litro de adubo, é ela receber essa história e, principalmente, receber este saber. Um saber que é fruto do conhecimento humano sobre o funcionamento da natureza e a tentativa de simulá-lo. Percebe? Então, se a gente pensar no ciclo da natureza, tudo tem uma relação cíclica, né? Tudo que nasce, cresce, se reproduz, morre, vira adubo, alimenta outros organismos, sejam micro-organismos, sejam macro-organismos, e isso acontece de maneira que funciona naturalmente, de uma maneira que funciona sem intervenção. Quando nós entramos, e esse é a principal questão, penso eu hoje, do problema do sistema capitalista, que é o lucro capitalista, ele é uma seta única que aponta só para cima. Ele é contrário ao movimento cíclico
da natureza. Então, ele arrebenta esse movimento. O tempo do capital não é o tempo de um processo de 10 a 12 meses de um ciclo pensado para se poder trabalhar a absorção natural de todos esses elementos, de 350 quilos de resíduos por dia. Os hóspedes podem participar do processo, né, conhecendo, então eles vão poder ver como funciona, vão se interessar em ver como é que a coisa funciona. Tenho aqui algumas imagens do pessoal trabalhando aí, pessoas queridas que eu conheci em Lages, o Renato, a Andresa, que são educadores acima de tudo. Então, o trabalho deles é o de educar. E como eles educam? Se utilizando desse projeto que insere a ideia macro de sustentabilidade, que eu queria comentar. Nós normalmente trabalhamos a ideia de sustentabilidade a partir do seu tripé, né, nessa leitura neoclássica da sustentabilidade, que vai reduzir a sustentabilidade à ideia de economia, ambiente e sociedade. Economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente saudável. Para nós podermos extrapolar a ideia de sustentabilidade e dizer que ela faz parte do turismo social, nas suas 3 premissas: sustentabilidade, solidariedade, ética e responsabilidade social, que atravessa todo o trabalho do SESC. Então, contribuir com a educação ambiental dos atores envolvidos não é apenas com os atores envolvidos para fora do SESC, a comunidade local ou a própria, o hóspede, etc. Nós estamos falando da educação de todo mundo que trabalha, inclusive dentro do SESC, porque é uma educação por uma sensibilização, é educação por participar. Quer educar? A pessoa precisa tomar parte no processo e ver esse processo acontecendo. Eu tenho certeza que quando todo mundo vê o adubo líquido ou composto e vê aquilo existindo, né, aquele líquido na mão, dá um orgulho, dá uma noção de pertencimento. Não há sustentabilidade sem pertencimento. Nós estamos vendo o mundo como está porque a nossa noção de pertencimento está baixa. E ela vem justamente de uma educação deficitária, uma educação formal deficitária, uma educação que visa, sobretudo, formar para ou o mercado de trabalho, ou vestibular, etc. É aí que entra essa educação cidadã e não formal que o SESC trabalha na vivência. Então, olha só, em 2022, 21.576 atendimentos. Ou seja, é a partir daí que o SESC vai, me permita a brincadeira, instalando esse vírus em quem visita para essas pessoas poderem multiplicar essa ideia, onde? No social. Reafirma, então, a tese que todo falando de lazer está pensando nisso, nesse encontro, que é o lazer para a transformação social. O lazer para uma mudança que se dá a partir do exemplo e do caso da compostagem, de uma compreensão de um funcionamento da natureza, de um processo educativo, de um processo de envolvimento das pessoas, portanto, significativo, e de construção conjunta. E por aí vai, saímos, então, depois do SESC, com 138 mil quilos de composto doado em 2022. Ou seja, dá uma olhada, é a galera com a enxada na mão. A enxada na mão fazendo. Isso vale mais do que 1000 aulas de teoria, aquela tabelinha que a gente vê com as teorias de tudo isso que eles estão fazendo aí. Sentir o cheiro. Inclusive, a Andresa sempre fala, né? Levar o pessoal para andar e daí ver a ovelhinha e ver o cocô da ovelhinha e põe a mão nessa terra, nesse resíduo que está quente e sente o cheiro. Sim, é isso é de verdade. Escapa a experiência e a monotonia que nós temos vivido nas grandes cidades. Nós não temos contato com o chão. Se nós somos separados do chão, se as nossas crianças estão sendo educadas no playground do condomínio, ou no playground do shopping, ou no playground da escola, o mexer na terra é um requisito fundamental, e aí eu recupero tudo de novo.
para a noção de pertencimento, para a noção de transformação social a partir dessa ideia de sustentabilidade realizada pela educação ambiental por esse pessoal. As mostras, né, o que se produz depois disso é vida, em vez de resíduos, em vez de lixo, vida. Produz-se vida, produz-se oxigênio, produz-se experiências significativas que transformam. As visitas mediadas, em que o pessoal vai conhecendo, e aí também trouxe alguns dos objetivos aí do desenvolvimento sustentável, que esse trabalho colabora. O objetivo da Fome Zero e agricultura sustentável, no momento em que aquilo que era resíduo vira um componente que vai poder ser reintroduzido na natureza, a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos, não só daqueles que estão lá na ponta usufruindo disso. Isso é muito importante. A educação de qualidade realizada pela participação e pertencimento, o consumo e a produção responsáveis nesse desenhinho do infinito com uma seta que se realimenta, né? Acho que tudo isso deveria ser apontado para esse objetivo 15, que é a vida terrestre. Inclui-se nisso, por conta da geração de resíduo, a água potável e saneamento, cuidado com os lençóis freáticos. Isso pode contribuir, de novo, o lazer contribuindo para a transformação social das cidades e comunidades sustentáveis, a alteração climática e, óbvio, ligado à água e potável e saneamento, vida na água. Tudo isso realizado não de maneira única, mas a partir de parcerias e de estudos que vão desde a universidade, que vai estar trabalhando uma atividade de extensão universitária, que é o tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão, sendo que autores até defendem que o principal objetivo da universidade deveria ser a extensão, e o ensino e a pesquisa subordinados a esse contato, porque tudo que entra na universidade para ser trabalhado veio da sociedade. É obrigação imperiosa que a universidade devolva conhecimento e ação para a universidade. Está aqui o contato do Renato, que é o analista da programação e responsável pelo projeto, a quem eu tenho que agradecer o desapego de me permitir aqui trabalhar com isso. Conversamos, me gravou um monte de áudios aí que me ajudaram a trabalhar esta apresentação. E para finalizar, eu gostaria de dizer que, para além dos fios da sustentabilidade colocados no tripé econômico, social e ambiental, nós temos que pensar a sustentabilidade como um complexo. A palavra complexo significa tecido junto. Então, eu tenho dimensões econômicas, sociais, ambientais, né, do ECOA, que é a morada, é o ECOS, é o OICOS, é a ecologia. Eu tenho dimensões institucionais, nos quais uma instituição como o SESC se apresenta para realizar esse trabalho, produzindo, interferindo, constituindo a cultura que não pode ser deixada como uma dimensão sem ser percebida, a dimensão ética do enfrentamento dos problemas atuais, a dimensão do uso da tecnologia, a dimensão da mídia na sustentabilidade, né? Existe aí no site do SESC uma chamada que é o Reciclando Hábitos. Compostagem do SESC inspira outras cidades. Ou seja, a composteira não recicla só os 350 quilos de alimento, ela pode reciclar hábitos, e é isso que transforma a sociedade. A sustentabilidade tem uma dimensão que é temporal, que é espacial, que vai precisar ser trabalhado nas leiras, no tempo de maturação do trabalho. Isso é uma questão, a sustentabilidade é uma questão de saúde pública, é jurídica, de legislações, é educativa, é psíquica, é emocional e, por fim, portanto, a sustentabilidade e o lazer como produtor de transformação social a partir da educação não formal e cidadã é uma ação política, política com P maiúsculo,
política, da maneira de viver em conjunto nesta grande cidade chamada Planeta Terra. Eu agradeço a oportunidade novamente e me coloco à disposição de todos. Obrigada, Hélio. Obrigada por trazer seu olhar, teu estudo, teu conhecimento para um projeto tão valioso para a gente aqui no SESC Santa Catarina, mas que através, é muito fantástico, né? Que através da sua narrativa e da tua compreensão, ele ganha um contexto ainda maior e melhor. Obrigada mesmo, viu, por ampliar nosso conhecimento de forma tão clara e encantadora, tá? Até gravei essa frase aqui, não há sustentabilidade sem pertencimento, porque ela é muito verdadeira, né? Eu vou aproveitar a tua presença aqui e vou convidar a Cássia e a Tatiana também. Eu tenho umas perguntinhas para fazer para vocês, aproveitar a presença dos três aqui. Eu vou começar pelo Hélio, que acabou de falar. Hélio, assim, tu conhece que a gente tem muitas oficinas educativas dentro dos nossos hotéis. A gente trabalha essa programação de forma integrada, né? E a gente tem um respaldo muito positivo dos nossos hóspedes e visitantes quando a gente trabalha a educação sustentável, né? O ambiente. Esse contato com a natureza encanta os hóspedes e gera até taxa de retorno dentro da hotelaria, como um índice que a gente percebe verdadeiro. Né? Não sei se é a forma lúdica, como a gente trabalha, a forma leve, né? Mas a gente promove esse contato com o sustentável sempre que é possível na nossa programação. Como é que a gente pode sensibilizar ainda mais os nossos hóspedes, assim, torná-los multiplicadores mais efetivos? Há como fazer algo novo em relação a isso? Olha, perdão. Eu acho que o trabalho que o SESC Santa Catarina nos hotéis faz é um trabalho fantástico. E por quê? Eu vou insistir naquilo que você acabou de reforçar aqui, que é a noção de pertencimento. Então, quando alguém vai aos hotéis do SESC, ou quando alguém vai a hotéis, ou qualquer outro lugar, isso acho que a Tatiana vive também na ECOA, muitas vezes as pessoas chegam sem vínculo, né? E elas precisam de um tempo para poderem formar um vínculo. Só que esse vínculo, na minha opinião, ele não é formado facilmente de maneira espontânea, porque traz-se de fora, né, os nossos costumes. Quando nós nos deslocamos, nós levamos as nossas referências. Então, a educação que prima pela participação, que prima para fazer com que a pessoa possa atuar, fazer qualquer coisa. As oficinas da Andresa no Lages, eu estou citando isso porque eu fiz os passeios, eu pude presenciar lá, e mesmo a gente que estuda sente isso diferente, sente isso de uma maneira que vai se transformando. Eu brinquei que da última vez que eu estive lá em Lages, quando eu saí de lá, que eu fui para o aeroporto, eu cheguei no aeroporto sorrindo e já fui cumprimentar alguém lá e já tomei um ar, assim, a pessoa já passou reto e nem ligou para mim. Por quê? Porque no SESC todo mundo acolhe. Então, trabalhar dentro do SESC a noção de pertencimento, de acolher, de trazer para si, é fazer com que as pessoas também se impliquem com a qualidade do lugar. Todas as atividades que forem realizadas, eu acho que a informação é necessária? Até é necessária para quem quiser se aprofundar, mas que haja trabalhos que possam trazer significado. Então, as mãos na massa. A criança, não adianta, não vai fazer palestra para a criança, vocês já sabem disso. A criança tem que brincar. Eu estive agora no SESC Pernambuco e foi feita uma palestra, uma pergunta na mesa no final lá, que é uma coisa muito recorrente, que é a ideia de criança como meio para se tornar adulto. Essa ideia tem que ser combatida, porque a criança é uma fase em si, a criança é uma criança em si. Então, tudo que ela aprende, ela está aprendendo para se desenvolver como sujeito, não como uma prévia de um adulto. Então, quanto mais lúdico, quanto mais livre, quanto mais solto, mais transforma essa noção de pertencimento da criança. Você fisgou a criança, ela leva o pai e a mãe junto. Ela engaja pai e mãe junto. Normalmente é isso. E aí, acho que produzir isso é um negócio bacana. Essa composteira, como eu havia dito,
para mim, o grande mérito dela é que ela atravessa o SESC. Então, ela leva todo mundo junto. Todo mundo participa de uma forma ou de outra dessa atuação. E, ao participar, repito para encerrar, porque eu falo demais, participar é tomar parte. Então, se uma parte é minha, é meu. Se a mata do Ecoar eu sinto que é minha, é meu. Então, eu defendo, eu atuo, eu estou junto. Se eu posso contribuir, porque, inclusive, a ideia seria, né, a gente não ter material para a compostagem. Se todo mundo tivesse educação de não botar no prato o que não vai comer, já reduziria muito isso. A gente vê ainda pratos cheios de comida sendo jogados fora. Né? Então, esse engajamento, para mim, vai pela participação, e a participação, para mim, vai pelo significado. Tem significado, a pessoa introjeta. Obrigada, Hélio. Muito verdadeiro que você colocou. Oi, Cássia, vou perguntar para você. Você pontuou muito bem sobre o envolvimento de toda a comunidade ali no entorno, né, do SESC, do Protásio Alves. Como ele se envolve, como essa relação é forte, já estabelecida. Eu queria saber como é que é dentro da unidade, assim. Como é que vocês atuam nessa sensibilização dos nossos colegas, dos nossos colaboradores? Como é que eles veem isso, assim? Para além da técnica, né? Para além de eu tenho que separar os resíduos, eu tenho que gerar menos resíduos, né? Mas como é que eles veem essa comunicação com a sociedade no entorno ali da unidade? Então, para a gente contextualizar um pouquinho, né? A gente acaba fazendo oficinas assim internas, até para que a gente tenha o entendimento dessa separação, né? Nessas oficinas a gente conversa muito, aparecem muitas perguntas em relação ao meio ambiente, inclusive. Então ali a gente troca várias ideias, né? A nossa unidade em si, o fato de ela ter esse espaço todo de fauna e de flora, existe um pertencimento muito grande de os funcionários. Eles têm, digamos assim, esse cuidado de, se eles percebem que existe algum bichinho que está ali sofrendo, que está mal, eles já nos chamam: Cássia, tem aquele gavião, está ali estranho, a gente já vai lá, a gente resgata ele, pede ajuda nas instituições ambientais aqui locais, né? Então, fora isso, em relação à nossa flora também, existe esse outro cuidado, e os clientes, eles percebem isso no nosso dia a dia, porque eles acabam percebendo essa nossa movimentação, e todo dia ocorre uma situação diferente lá dentro, e a movimentação é percebida, né? Então, esse fato de o funcionário, ele ter essas atitudes diárias, inclusive de informar ao cliente a melhor forma de desenvolver esse trabalho e de separar, sim, ali aquele resíduo, faz a diferença. Então, ele se sente pertencente àquele local, e tudo é cuidado com muito carinho, né? Então, ele acaba demonstrando essas atitudes indiretamente no dia a dia, e que acaba comovendo, digamos assim, ou inspirando as pessoas que utilizam esse nosso espaço em relação à conscientização ambiental ali dentro como um todo, né? Então, existe essa rede, porque eu sempre falo, né? Esse trabalho, ele é de equipe, porque, assim, cada um é responsável pelo seu resíduo, né? O nosso cliente é responsável pelo seu resíduo, e nós, como SESC, então a gente tem essa responsabilidade sobre esse resíduo do nosso daquele cliente ou do colaborador também. Então, é uma rede que ela tem que funcionar junto, é um fluxo, né, onde envolve todas essas pessoas, né? E a questão que é principal é a gente conseguir alinhar esse fluxo todo, né? Porque além dessa oficina interna, a gente acaba indo, né, levando esse colaborador até o CEA para entender aquela triagem.
E no momento que ele vai lá, ele enxerga aquela triagem, o porquê que está sendo feito aquilo ali, muda o significado, ele entende o porquê que ele está separando. Então, ali ele se apropria daquela informação e a gente percebe, no mesmo dia, a diferença de postura e de atitude dentro do SESC, digamos assim, né? Então, e isso acaba transcendendo. Isso vai passando indiretamente aos outros colegas e aos demais clientes de toda a nossa unidade, né? Então, esse fluxo, ele funciona muito bem, né? Pelo exemplo, que as pessoas acabam fazendo, utilizando aquele serviço e respeitando mais esse nosso trabalho, né, de educação ambiental que acaba acontecendo, né, dentro da nossa unidade, e a gente sempre espera que esse conhecimento acabe indo também para as casas. Eu aprendi, né, ali dentro, mas eu consigo levar isso para minha casa também, porque, afinal de contas, esse fluxo do resíduo, ele acontece em todos os lugares onde a gente passa, né? O fluxo é o mesmo. Eu vou descartar, ele vai ir para algum lugar e vai acontecer alguma coisa com esse resíduo, né? Então, a gente tem que saber para onde está indo, o que está acontecendo com ele. E se eu sei que esse resíduo tem uma destinação certa e está tudo bem, isso facilita a minha vontade de separar esse resíduo e perceber que existe sim um objetivo e um foco em fazer isso. E aí eu vou contribuir muito mais socialmente, inclusive, né, e ambientalmente também, né? Verdade, Cássia. A gente acaba influenciando muita gente, né? Os nossos colaboradores que levam isso para a família, o hóspede, o visitante, né? É toda uma comunidade impactada com um trabalho desse que diariamente a gente tem que realizar, né? Obrigada. Eu vou falar com a Tati agora, Tatiana. Tatiana, uma coisa que me chamou a atenção lá no parque, ver se o fluxo é esse. O visitante, o turista, ele chega e ele primeiro é sensibilizado. Primeiro ele tem aquele contato, aquele encantamento com a natureza, né? Aquela percepção da grandiosidade daquele espaço, né? Como se eu passasse ali a respeitar mais aquele local, e depois eu vou para a parte técnica. Então, depois eu faço uma oficina mais técnica, depois eu absorvo conhecimentos mais específicos, mas o primeiro contato é um contato mais lúdico, um contato que mexe mais com as emoções, né? Que toca, que sensibiliza, para depois a gente ir para a teoria e para a parte mais prática da situação, quem quer, né? Porque tem uma parte reservada no parque para isso, né? E pensando nisso, como é que você acha que o turismo pode ser cada vez mais um vetor para a sustentabilidade, para esse cuidado com a natureza? Você vê esse caminho? É algo viável, palpável, real? Sim, exatamente isso. E assim, o que o Hélio apresentou ali, Hélio, parabéns pela sua apresentação. Assim, eu tomei nota de diversos pontos aqui para levar para a minha equipe. Composteira Recicla Hábitos, eu achei isso genial. Eu vou internalizar isso, porque é de fato, né? Você não desvê, você não desaprende, depois você incorporou isso na tua vida de tal forma que não tem como não fazer, né? E a questão do pertencimento. Então, essa parte que você coloca da sensibilização, ela, de fato, ela é muito pensada, né? A gente não consegue fazer com que a pessoa se sinta parte pertencente totalmente, como o Hélio bem falou, ela vem com sua bagagem, mas ela adentra aquele espaço de uma forma diferente, com informação e com sensibilização, com uma sensibilidade do espaço, um processo de descompressão. E eu acho isso essencial para abrir para os ensinamentos. E respondendo a tua pergunta, eu acho que o turismo, ele sim pode e deve ser um vetor para a sustentabilidade. Eu acho que a primeira coisa é nós estabelecermos, e eu sinto isso um caráter emergencial, uma nova relação com a natureza, para deixarmos de ser essa relação de a natureza estar a nosso serviço, né? Ela produz serviços ecossistêmicos, de fato ela faz isso, mas ela parece estar a nosso serviço.
E é uma outra visão que a gente quer trabalhar com um turismo regenerativo, com um turismo voltado para a sustentabilidade. É uma visão de integração, de você como parte pertencente daquele espaço natural e entendendo que a natureza pode também prover com renda, com riqueza, através da produção de natureza, que é um termo que eu tenho utilizado muito e que é um termo trabalhado pela Grande Reserva Mata Atlântica, que é uma iniciativa em rede angariada pela SPVS e Fundação Grupo Boticário, na qual o ECOA faz parte desde os primórdios. É uma rede absurdamente incrível, que eu tenho um orgulho enorme de fazer parte. Imagine que quando começamos éramos 8 integrantes, hoje são mais de 500 pessoas, está em mais de 60 municípios e atua em rede, um ajudando o outro, um potencializando o negócio do outro, porque é isso, né? Esse ciclo e essa rede trabalhando em prol da sustentabilidade da natureza, produzindo riqueza. O que é isso, produzir natureza? Faz um nome diferente, né? Você produz bem, você produz serviços, por que não produzir natureza? O Pantanal faz isso muito bem, a pessoa vai lá, paga para ter uma experiência de fazer avistamento da onça à noite. Isso é produção de natureza, né? A Amazônia já faz isso. Vamos usar, vamos trazer esse termo para um setor de negócio, de geração de riqueza, emprego e renda. Então, produzir natureza faz o quê? Você tem, e por isso eu acredito que pode ser um vetor, né? Você tem o desenvolvimento local, ou seja, uma organização num turismo base comunitária, ou mesmo empreendimentos que desenvolvem o local através da economia circular, que traga benefícios àquela comunidade. Com isso, você tem áreas protegidas, porque sem as áreas protegidas você não tem a natureza e logo você não tem aquele bem para produzir. Com as áreas protegidas, você tem ecossistemas completos, né? Você tem a vida silvestre, a paisagem, que traz gente para ver, traz negócio, traz emprego, traz possibilidades, traz criação, traz tudo. E com isso você tem uma economia restaurativa, né? Você tem o ecoturismo, a agroprodução, a inovação. E esse é um ciclo que fica ali em torno da produção de natureza, se autoalimentando, se retroalimentando cada vez mais, né? Impactando cada vez mais do pequeno para o grande, pequenas comunidades à grande cidade, a um estado, a um país, por que não? O Brasil ele tem essa vocação e ele tem essa capacidade de se tornar referência nesse setor. Maravilha, Tatiana. Obrigada, viu? Eu vou ali para o chat, a gente tem alguns elogios para vocês, algumas perguntinhas, bastante gente participando. Eu tenho o Sesc Porto Alegre, Goiás, tenho o Tico Marinheiro, tenho Sesc Paraná, Gramado, Passo Fundo, Distrito Federal, Estevão, querido. Tenho a Gisele, que é a gerente do lazer aqui de Santa Catarina, desejando uma tarde de muita troca. Foi exatamente isso que aconteceu aqui, parabenizando a gente. Eu tenho o Sesc Torres, eu tenho a Ediara de Laguna, nossa colega aqui de Santa Catarina, tenho o Hélio, que também comentou ali com a gente, a Júlia, Sesc Paraná. Tem uma pergunta aqui para a Tatiana, se existe algum projeto para abrir hospedagem no ECOA? Essa pergunta é recorrente e é um sonho nosso, mas hoje a gente tem o nosso prato, ele está muito cheio. E a gente precisa se estruturar e trabalhar com aquilo que a gente está fazendo, até mesmo para preparar o destino. Então, a gente tem muitas parcerias com hospedagem na região, trazendo também esse olhar cuidadoso que a gente tem para as hospedagens, e fomentando isso, né? Num futuro próximo, a gente gostaria muito de ter, mas é um outro business, né? É um business que precisa ser super bem estruturado, é uma equipe que está 24 horas, então a gente precisa ter gente ali disponível. É um outro momento que um dia eu quero achar que nós vamos chegar assim, talvez com glamping, talvez com uma hospedagem mais para os cursos, eu não sei ainda, mas é um sonho para o futuro, sim. Mas hoje não temos ainda. Tá bom, obrigada, Tatiana. Deve ser mesmo uma pergunta recorrente, né? Eu tenho aqui uma pergunta para o Hélio.
né? Hélio, o que você acha do olhar para a sustentabilidade como uma utopia a ser percorrida, inspirados no olhar para a utopia de Eduardo Galeano? Uma pergunta do Cadu para você. Grande Cadu, um abraço. Pergunta que vai me levar a ter que responder quase que poeticamente, né? Para pensar no Galeano. Então, primeiramente, acho que a gente deveria pensar no conceito de utopia, né? Pensar a sustentabilidade como utopia. Eu vejo pelo menos uma bifurcação desse conceito que mostra uma guerra política em torno dele. Ora, utopia, vocês já devem ter ouvido isso, né? Eu queria fazer tal coisa aqui, isso é utopia. Essa expressão quer dizer, isso é um sonho impossível, é uma ilusão, né? É utópico, né? Não chegará lá, né? E o outro é justamente a ideia de sonho possível, né? Então, acho que o Galeano vai nessa direção de pensar que a possibilidade de uma sociedade justa, igualitária, ela não é apenas a utopia como sonho inalcançável, mas uma fonte de inspiração. Vocês já pegaram chuva no campo e o arco-íris está ali a 20 metros? Tiveram já essa alegria? Não? Está ali no chão, ele cai no chão, está todas as cores ali, você vê no chão. E aí você corre na direção dele, loucamente, assim, quando você para onde você achava que ele estava, ele está mais para frente. Então, essa ideia de utopia como horizonte possível, ele vai motivar a transformação social. Então, sonhar com um mundo melhor, mesmo que as condições atuais apareçam como desfavoráveis, é a ideia de utopia, segundo, pelo menos, o Galeano traz nas obras dele. Então, se a gente está pensando em sustentabilidade como esse mundo mais justo, penso aqui que a gente deveria deixar, eu gostaria de deixar nessa pergunta do Cadu, um pouco da desnaturalização de algumas questões. Nós estamos aqui discutindo sustentabilidade, empreendimentos, etc., mas tem um mundo lá fora, né, das nossas bolhas, muito mais complexo do que esse que nós conseguimos abarcar. Então, esse conceito de utopia deveria nos fazer olhar para outras realidades, cruzar a ideia de sustentabilidade, por exemplo, no Brasil, com raça e gênero, traz outros desafios que devem ser encarados para o vencimento disso. Porque não adianta, vou trabalhar aqui a reciclagem, vou trabalhar aqui a compostagem, e isso vai trazer dignidade para aquele que vai usar o resíduo. Não, dignidade é o cara ter o que você tem. Dá para ter o que você tem? Não, não dá, então não é sustentável. Há uma diferença e há uma injustiça posta estruturalmente no nosso país. Então, pensar utopicamente isso é lutar por um sonho de equidade, um sonho em que nós possamos abolir os privilégios, não tirando de quem tem, mas distribuindo de maneira mais igualitária, equitativa, aquilo que a humanidade tem de recurso. Só para a gente tentar pensar o panorama da sustentabilidade, se eu não me engano, o dia de quebra das reservas planetárias, do consumo das reservas planetárias, neste ano foi antes de agosto. Então, antes de agosto, a humanidade usou todos os recursos do ano de 2023. Isso não é sustentável. Então, como fazer para irmos além disso? Esse é justamente esse além disso que é o sonho, que é o lutar por esse sonho, e que muitas vezes faz com que a gente tenha que entender que, bom, o que eu tenho não dá para todo mundo ter. Esses são pontos delicados da ideia de sustentabilidade. Mas isso é para outro encontro. Já vamos agendar, então, esse outro encontro. Obrigada, Cadu, pela pergunta. A gente tem mais elogio, aula espetacular, fantásticas as experiências compartilhadas.
eu acredito que contribuiu para todos, verdade. Foi um momento muito especial essa tarde aqui. Antes de eu trazer o Sidan, eu queria saber se vocês querem pontuar alguma coisa, deixar algum recadinho, né? Algo importante a ser dito para quem está nos assistindo. Fiquem à vontade. Eu vou fazer uma consideração final, assim, que eu acredito piamente, que é o trabalho da educação para a sustentabilidade, né? Eu acho que isso é a base para que a gente possa ter um turismo sustentável, é trabalhar a educação para a sustentabilidade, né? Que assim, a partir disso, a gente possa ter consumidores que exigem um turismo comprometido com o desenvolvimento local e empreendedores também comprometidos com uma atuação sustentável, né? E o desafio está nisso, em implementar e consumir sustentabilidade. E eu acho que, aparentemente, isso pode ter um custo mais alto, porque a gente sabe que ainda estruturalmente, né, o Brasil está aquém, né? Muitos ainda estão ali, né, lutando para receber água em sua comunidade ou tratar o seu esgoto. De fato, isso é real, infelizmente, isso ainda acontece. Mas eu vejo que é necessário e imprescindível, mesmo diante das dificuldades do país, implementar um olhar, uma educação, um cuidado para a sustentabilidade. E olhando para essa infraestrutura, no avançar do turismo sustentável, esse investimento, claro, ainda precisa melhorar. E eu acho que isso também traz a realidade e a necessidade das políticas públicas, né? Olhando para um ecossistema saudável, comunidades livres de produtos tóxicos, gestão de resíduos de forma realmente efetiva, água potável para todo mundo. A gente sabe que isso ainda é uma carência, mas que a gente está caminhando para isso, e eu vejo que o Brasil, como eu falei, tem uma vocação para se tornar referência. Eu espero que isso aconteça e que não seja uma utopia, que seja uma realidade. E eu queria agradecer a todos vocês aí pela fala, foi tudo muito inspirador, uma tarde muito especial, viu, Cláudia? Muito obrigada a todos. Eu que agradeço, Tatiana, e que se consolide esses nossos desejos, né? Cássia? Realmente, eu acho que a gente tem que pensar sempre que a base de tudo é a educação, né? E mais especificamente aqui também a educação socioambiental, né? Então, eu convido a todos a virem, a conhecerem os nossos hotéis, o Hotel Sesc Porto Alegre, o nosso hotel de Gramado, que fica na Serra Gaúcha, o nosso hotel de Torres também, né, que todos têm esse envolvimento, né, com base na educação ambiental e socioambiental também, né. Todos bem-vindos e muito obrigada, pessoal, pela oportunidade. Obrigada a vocês três, Hélio, Tatiana, Cássia, foi tudo muito agradável. Vou convidar agora o Sidan, que é o nosso artista gráfico, que vai contar a história da nossa tarde aqui para a gente, né, Sidan? Boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu vou já compartilhar aqui a tela com vocês. Estou só procurando aqui o arquivo para compartilhar. Bom, primeiramente, muito obrigado, né, aí pelo convite, aí, Cláudia, de fazer parte aí, de também poder aprender, né, desse contexto aí com vocês. Uma discussão, assim, muito importante, né, um contexto muito, acho que foi muito inspirador também, né, todos os casos trazidos aí. Assim, eu estou apresentando aqui para vocês o resultado das discussões ainda em modo rascunho, digamos assim, né, que é o trabalho feito ao vivo, esse trabalho de captura, de registro gráfico, e justamente, né, um trabalho tentando trazer essa visão também, né, como vocês estão falando, né, aí foram várias falas trouxeram essa questão desse olhar para o design e para a comunicação de uma forma a ajudar as pessoas a entenderem justamente, né, os pontos principais, assim. Então, esse painel, ele vem nesse sentido, né, de trazer, assim, essas discussões desse encontro, né, que ocorreu de maneira online aí, sobre essa temática, né, do lazer para a transformação social, nesse ciclo de debates aí do Sesc, né, nesse sentido de olhar, né, falar de lazer nessa perspectiva de desenvolvimento econômico, mas também de melhor uso dos recursos naturais. A gente começou com uma fala da Cássia Bepler, do Sesc Porto Alegre. Depois eu vou fazer os desenhinhos de vocês também ali, vou acrescentar um desenhinho dos palestrantes também.
E ela veio falando, né, desse espaço aí, né, da importância de espaços verdes, né, no contexto de cidades como Porto Alegre, e desse, até ela citou, né, esse ar geladinho, assim, né, que tem, ela falou que quando a pessoa já vai entrando ali, já percebe uma diferença justamente desse ecossistema, né. E daí ela trouxe esse caso, né, de como que o processo lá, né, de resíduos orgânicos para adubos e de como esse processo de levar essa logística, né, repensar essa logística para a destinação de recursos pôde impactar positivamente, né, o contexto local, né, através desse projeto em parceria com o Centro de Educação Ambiental, onde tem aí um grupo de 40 mulheres, né, no caso 40 famílias, e, portanto, também crianças positivamente impactadas por esse processo ali de poder ter, né, esse apoio, né, tanto na figura, né, de um trabalho, né, uma geração de renda, quanto no sentido também de uma logística de contraturno escolar, enfim, né, um apoio aí para essa participação também dessas pessoas nesse ciclo aí, né, extrapolando até a questão da organização em si, né, esse contato com a sociedade, ou seja, esse olhar, né, do resíduo como matéria-prima para criar valor, né, e nessa cadeia, vamos dizer assim. Até eu peguei aqui, né, no meio disso, uma fala do professor Hélio falando sobre essa palavra participar, né, que significa tomar parte, e justamente, né, trazendo esse lugar da participação com as pessoas, né, tomando parte nisso, né. Na sequência, a gente teve a fala da Tatiana Perim, do Ecoa Park, que eu já fiquei com vontade de conhecer, eu já tinha vontade de conhecer Morretes, e depois de ter visto ali, né, toda a apresentação, nossa, dá uma curiosidade muito grande, assim, é instigante, né. E ela veio falando justamente sobre o turismo regenerativo, né, nessa abordagem aí de promover uma conexão a partir de um olhar, né, mais sensível, um olhar humano, né, promovendo essa interação também ali, né, entre diferentes atores ali, empresa, colaboradores e clientes, né, as pessoas trazendo essa questão ali, né, do contato lúdico, né, sensibilizando as pessoas para essas questões, né, trazendo isso a partir justamente do design, a partir da forma que o espaço, né, informa ali, né. Ela citou, né, essa técnica ali, essa área de conhecimento da biomimética, né, que visa justamente reproduzir estratégias da natureza, né, e ela trouxe a forma como eles, ali no ECOA, né, implementam isso, tanto no sentido, né, de gestão, quanto no sentido de informar isso através do próprio espaço. Justamente nesse lugar, né, de promover ações locais, mas com esse olhar, né, desse impacto global, ou seja, né, essa economia regenerativa como talvez uma porta de saída, né, para esse contexto, né. E aqui eu fiz, durante todo o painel, eu fiz uns desenhinhos tipo de umas abelhas, assim, de umas abelhinhas, tentando representar, acho que esse lugar também, né, de que é um agir, né, pontual, digamos assim, né, de pequenas ações, né, de cada pessoa sensibilizada, talvez é uma abelhinha, né, é uma figura aí nesse ciclo vamos dizer, de polinização e de fertilização também dessas ideias, dessas práticas, né, de repensar, reutilizar, reciclar, reduzir, renovar, enfim, todos esses R's aí, né, que podem ajudar justamente nesse processo, né, de educar as pessoas para essa mudança, né, mudança de posicionamento, mudança de atitude. Deixa eu voltar aqui. Isso. Né? Educar para que as pessoas consigam compreender, né? Nesse sentido de refletir sobre a necessidade de mudar a nossa atuação. Foi uma fala que a Tatiana trouxe também. Ela falou sobre essas práticas lá, essas técnicas, né, que eles incorporaram, né, ligadas à biomimética, como o land art, por exemplo, né, onde a natureza é protagonista do espaço, informando isso, trazendo as pessoas para experimentar, né, ter uma experiência diferente. Né? Então, até uma imagem assim que resume, talvez, né, acho que um pouco de todas essas discussões, assim, né, talvez seja esse desenho, né, que eu encontrei até na internet, ali no Google, assim, né, e fiz uma adaptação aqui, nesse contexto, né, da economia linear, né, e do lixo como um erro de design, justamente, né, um erro desse processo de destinação desses recursos, desses resíduos, né, que não são, né, colocados de uma maneira cíclica, mas de uma maneira linear, o que faz com que haja, né, um problema de tamanhos aí gigantescos, né, hoje,
que estamos vivendo, assim, na nossa sociedade, e a importância, né, de olhar justamente, acho que para essa forma, né, acho que o que essa imagem traz, assim, como característica é isso, né, olhar para a forma que esses elementos, esses artefatos, essas matérias vão tomar, né, e que a gente pode redesenhar essa forma, digamos assim, né, até aproveitando, assim, a comparação com esse contexto, né? Justamente, né, de experiências significativas que consigam transformar essa forma de pensar, essa forma de fazer, né? E na sequência, né, o Hélio veio trazendo, né, assim, de uma forma bem estratégica também, nessas 4 linhas de pensamento, como ele falou, né, do lazer como transformação social, tema principal aqui do evento, o turismo social, né, esse turismo de base social, as ideias de sustentabilidade, né, as várias abordagens e perspectivas em torno do tema, e a própria hotelaria como serviço, né, nesse sentido do redesenho desses serviços, né, de como esse serviço pode ser desenhado no sentido de uma maior eficiência, né, de uma entrega mais qualificada, nesse sentido de criar valor em conjunto, né? Eu acho que é bem isso, né? É transformar esse novelo, né, em oportunidade também de negócio para criar valor conjunto e que possa ser compartilhado. Eu acho que está aí talvez uma grande mensagem, né, de tudo que foi falado, assim, ou seja, né, o Hélio também reforçou sobre esse lugar, né, de fazer esse depara, né, de um lazer como entretenimento e diversão, né, para um lazer como elemento de transformação social, onde esse senso de pertencimento ele pode ser compartilhado, né, ele pode ser ampliado, justamente indo além, né, desse tripé da sustentabilidade, né, econômico, social e ambiental. O Hélio trouxe justamente, né, essa multidisciplinaridade, né, essa perspectiva disso nas nossas vidas, assim, né, que é cultural, que é política, que é psíquica, que é humana, que é jurídica, que também é tecnológica, enfim, que vai perpassar vários aspectos aí, né, da nossa vida e das nossas circunstâncias aí de vida. Então, bom, em resumo, né, minha missão aqui é brevemente trazer aí em poucas palavras, com apoio de imagens aí, com apoio visual, para ajudar, né, a dar também, acho que a tangibilização também desse conhecimento, né, trazer isso para o concreto, assim, e que possa ser aí compartilhado, que possa reverberar também esse conhecimento aí para mais pessoas. Obrigado aí, gente, pelo convite. Eu saio com mais conhecimentos, com mais ideias daqui também, 2 ideias. Sidão, obrigada pelo trabalho fantástico. Você é um artista primoroso, sensível, que compreende o que a gente quer dizer e a gente quase pode tocar no teu desenho, né? Tu põe isso de forma muito emocionante. Então, parabéns. Obrigada, que a gente fortaleça ainda mais essa parceria com o SESC. Muito bom o teu trabalho, viu? Obrigado, gente. Sensacional. A gente vai chegando aqui ao final do nosso ciclo de debates. Eu queria agradecer o Departamento Regional pela oportunidade, né? A Cássia, ao Hélio, a Tatiana, ao Sidão, ao SESC Paraná, SESC Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Todos foram muito efetivos, né? E tiveram uma participação muito importante na formatação desse ciclo de debates. A gente pensou tudo com muito carinho, pensamos nos assessores, pensamos no tema, né, um tema que é muito rico para o SESC, que a gente tenta trabalhar de forma cada vez melhor. Eu vou trazer para vocês aqui a próxima apresentação do ciclo de debates, que é no dia 7/12, depois de amanhã, com os colegas dos regionais do Pará e Rondônia, com a temática lazer, espaços públicos, práticas corporais de aventura e intervenção pedagógica. Então, acho que a gente se encontra lá dia 7, todo mundo prestigiando o novo ciclo de debates. Obrigada a todos e boa tarde.